Hoje, iniciaremos com a apresentação sobre como competir com grandes concorrentes com menos recursos. Reconhecido como profissional de referência em inovação e desenvolvimento de empresas, atualmente é líder de Growth Hacking na ZX Ventures. Seu vínculo com a inovação começou cedo. É empresário desde 14 anos, tendo sido cofundador de startups e também diretor de desenvolvimento de negócios em expansão internacional. Foi ainda Country Manager da Uprise, empresa que potencializou startups internacionalmente. Seja muito bem-vindo, Cláudio Azevedo. Bom dia, tudo bom, pessoal? Como vai? Estão dormindo ainda? Acordei 5 da manhã hoje para pegar a ponte aérea de São Paulo para cá, então eu estou com mais sono do que vocês. Eu deveria estar, na verdade, né? Não estou, não. A adrenalina está muito boa de vir aqui para Minas. Estava falando para o pessoal ali atrás que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no aeroporto foi uma compra clichê, para quem não mora aqui. Comprei o quê? Estava bem bom, viu? E não comprei na Casa do Pão de Queijo. Comprei no Empório Mineiro, é isso? Acho que é Empório Mineiro. Para tentar ser um pouco mais raiz e não ser tão Nutella. Galera, bom dia. Meu nome é Cláudio Azevedo. Eu queria dizer que sou eu mesmo, porque muita gente que eu encontrei ali fora falou: Cláudio, mas você tinha um cabelo grande antes, eu vi você lá na foto do evento. Eu cortei o cabelo, gente. A gente pode cortar o cabelo, mas sou eu, não trocaram a pessoa. E no meio dessa divulgação do evento, eu, que era Country Manager da Cabify no Brasil, passei a trabalhar agora no grupo AB InBev, que é o grupo controlador da Ambev, da Budweiser, da SABMiller, da PepsiCo e de diversos outros grupos de alimentos e bebidas, Burger King também para quem gosta. E lá eu sou Head de Growth Hacking e Marketing do braço de inovações do grupo inteiro. Então a gente tem um mega desafio de pegar todas as iniciativas de inovação que a gente tem dentro do grupo AB InBev e implementar, fazer crescer, passar conhecimento e assim por diante. Isso para dizer, então, que eu vou falar um pouquinho de Cabify, vou falar um pouquinho de Ambev, vou falar um pouquinho de um bocado de coisa. Super prático, zero teórico. Eu venho de startups, então zero formalidades, eu não uso gravata, a não ser quando minha mãe me obriga a ir a algum evento muito formal. Então, esperem dessa 1 hora de bate-papo, muita prática, muito conhecimento, pouca enrolação, pouco blá, blá, blá. Valeu? Em segundo lugar, é uma honra estar em BH. Eu amo BH porque eu sou baiano. Então, o sotaque já denuncia, né? E eu adoro que as pessoas me reconheçam como baiano pelo sotaque, mesmo morando em São Paulo há tantos anos. E Bahia ama Minas e Minas ama Bahia, né? Então, eu já encontrei vários de vocês, certamente, lá em Porto Seguro, nos verões da vida. Então, vamos deixar de blá, blá, blá e vamos começar a falar um pouquinho do que a gente veio aqui. Tá? Como eu venho de startups, o nosso grande desafio é como é que a gente consegue fazer mais com menos. Como é que a gente consegue bater empresas que têm orçamentos bilionários com um orçamento desse tamanho? E em tempos de crise, de cortes, né, isso é, sem dúvida nenhuma, um desafio para todo mundo. Eu queria entender, só para que a gente possa falar mais adequadamente de vocês, de onde que vocês vêm. É muita gente, eu não posso perguntar um por um, mas dá para levantar a mão. Se não tiver com tanto sono, espero que já tenham acordado até esse minuto. Quem que trabalha em agência? Quem trabalha em startup? Aí, galera. Quem trabalha em empresas grandes, multinacionais? Tá bom? E a maioria da galera que não levantou a mão está com preguiça ou trabalha em outra coisa que eu não perguntei? Empresa pública? Autônomos. Ah, legal, autônomos. Ah, que legal. Empresários. Que legal. Ah, bem diverso. Muito bom, cara, muito bom. Então, espero que seja bem útil, tá, o que eu vou falar aqui hoje. Há 2 anos atrás, eu saí da UpRaise, que é uma empresa americana, e fui para a Cabify para trazer a empresa da Espanha para o Brasil. E no ano passado, a gente conseguiu esse resultado, um crescimento de 500%. A startup veio da Espanha com muito pouca grana. Vocês conhecem a Cabify, né? Tem aqui em BH.
E, ao mesmo tempo que a gente conseguiu crescer no ano passado 500%, Uber e 99 tinham aproximadamente só umas 27 vezes o nosso tamanho em recurso. Uber é a maior startup do mundo até hoje, né? E a 99 foi adquirida pela Didi, que é a outra gigante também, é a Uber da China, para quem não trabalha com tecnologia. Então, basicamente, nosso desafio era como é que a gente consegue enfrentar duas empresas que têm budget ilimitado, que têm recursos, não só recursos financeiros, mas pessoas, níveis de senioridade dentro dos times, pessoas que vêm de MBA, de outras empresas grandes, com tão pouco recurso e com praticamente estagiários trabalhando, né? Era um grande desafio e a resposta para isso que eu quero dar para vocês é: se pode fazer, mas se faz com método. Não se faz só com sonho, não se faz só com vontade. Vontade é muito importante, tá? Essa energia que vocês estão vendo aqui na frente, ela é muito importante. Mas sem método, ela vira só uma aspiração. E é um pouquinho desse método que a gente desenvolveu lá dentro, que eu aplico hoje dentro do grupo AB InBev, que eu vou explicar para vocês hoje. Então, como é que a gente faz para competir com grandes concorrentes com poucos recursos? E aí a gente tem vários autônomos, vários empresários aqui me ouvindo agora, se perguntando, cara, como é que eu consigo competir com uma agência grande da cidade, sendo que eu trabalho sozinho ou trabalho só com mais 2 amigos? É por aí que a gente vai, tá? O método que a gente vai conversar hoje é esse método, MMVE, e eu vou explicar para vocês o que ele significa nos próximos minutos. Prometo que não vai ser chato. Para explicar o primeiro M, eu queria que vocês olhassem para essa figura. Tá? Essa figura é uma praça dentro do campus de Irvine, na Califórnia. Essa praça, ela mostra bem claramente uma coisa que sempre ocorre em qualquer praça. A gente tem toda a parte de calçamento, né, de calçadas, que quando se faz uma praça se constrói, mas a gente tem sempre aquelas pessoas que buscam um caminho próprio mais curto. Eu não vou dar a volta inteira por cima do calçamento, se eu estou com pressa, eu vou por cima da grama, ainda que tenha uma placa, não pisa a grama, as pessoas vão fazer o seu caminho. E o que a gente chama, em tecnologia, essa diferença? Para a gente, em tecnologia, o calçamento é o design, né? Então, é o que a gente desenhou para ser bonito. E o caminho em cima da grama é a experiência do usuário. O que eu quero dizer com isso, Cláudio? Qual é a diferença? Qual a utilidade prática disso? A utilidade prática disso é o seguinte: você está desenhando a praça para que ela seja bonita, ou você está desenhando a praça para que ela realmente seja útil e funcional para as pessoas que vão caminhar por elas? E aí eu pergunto para vocês que fazem planejamento todos os dias, que fazem propostas, que fazem apresentação de PowerPoint, que fazem diversos tipos de tarefas no trabalho. O que vocês fazem? Vocês fazem para ficar bonito para vocês, ou vocês fazem para resolver o problema de quem vai receber o que vocês estão produzindo? E o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção na nossa conversa de hoje é: se você não está resolvendo o problema de alguém, você já começou errado. Muitas vezes o que as empresas fazem, as startups, a gente em negócios, a gente se apaixona por uma ideia, se prende nessa ideia e não fala com ninguém. Ah, não fala para ninguém minha ideia, por favor. Deixa a ideia aí, porque a ideia é valiosa. Só que a gente não consegue implementar essa ideia de forma que ela resolva o problema de alguém. Então, a primeira dica é: a sua ideia, ou o seu negócio, ou a sua apresentação de PowerPoint, a sua proposta, ela resolve o problema de quem? Qual é a dor que ela cura? Se ela não cura nenhuma dor, se ela não resolve nenhum problema, esquece. Ela não vai ter relevância. Assim como se eu não estivesse aqui falando para vocês algo que minimamente interessasse, vocês iam estar lá fora comendo, ou eu não ia ter acordado tão cedo para ouvir. Então, a pergunta que eu me faço todos os dias e que eu levo para os negócios de onde eu trabalho todos os dias é: qual é o problema que eu estou resolvendo? Qual é a dor que eu estou curando? Então, para quem está
para quem é profissional autônomo e olha para o mercado hoje, quais são os gaps que o mercado tem e as empresas não resolvem. É por aí que você tem que começar, criando uma solução para esse problema, criando uma solução para essa dor. E geralmente, pessoal, por mais lógico que isso pareça, a gente não faz isso, tá? Geralmente a gente faz o que está aí. A gente desenha o que é bonito e não o que é funcional. Dentro do meio de startups, a gente costuma falar que uma ideia não vale nada, e ela não vale nada mesmo. Então não tenha medo de compartilhar a sua ideia. Compartilhe e valide ela várias vezes. Pergunte para as pessoas o que as pessoas acham dessa ideia, porque as pessoas vão te ajudar a refinar a ideia, e aí, em um segundo momento, você vai conseguir ter uma ideia muito mais poderosa. O que a gente fala o que vale é a implementação dessa ideia. A ideia pela ideia é o que todo mundo pode ter, tá? Não tem problema. E certamente você não foi a primeira pessoa que pensou nessa solução. Tenha certeza. Alguém em algum lugar do mundo já pensou nisso antes. Então, acho que um ponto super legal para isso além de resolver um problema, é ser um pouco humilde, né? Você, ninguém é exclusivo em pensar uma ideia nova para um negócio ou para um problema. E aí eu trouxe Brasília, que é uma cidade muito familiar para a gente. Brasília foi desenhada, segundo seus criadores, para atender a vida real. Ou seja, é um design da vida real. Quem desenhou Brasília, o grupo de arquitetos, engenheiros, né, que são super famosos, desenhou Brasília pensando numa vida real, segundo aspas deles. O que a gente vê em Brasília hoje? Quem já foi em Brasília aqui? Todo mundo, né? Todo mundo já foi na esplanada dos ministérios, ou a maioria. O que a gente vê? Eu tirei uma foto aqui do Google Earth, de Brasília, e eu quero mostrar para vocês o que foi desenhado e o que o ser humano desenhou. Vocês podem ver que não tem calçada, nós temos aí basicamente asfalto, e nós temos quantos desenhos que o ser humano fez? Vários desenhos. Feitos como? As pessoas cruzando de um ministério para outro, por cima da grama, fazendo vários caminhos. Eu contei, tive o trabalho de contar, tem mais de 70 atalhos. 70, só na esplanada dos ministérios, dividindo essa linha no meio, contando para um lado e para outro. Então eu pergunto a vocês, se Brasília foi desenhada para uma vida real, por que a gente tem tantos atalhos feitos pelos pés das pessoas sem pavimentação? E aí a gente segue com outros exemplos. Eu vim de Congonhas agora, graças a Deus, não vim por Guarulhos. Mas quando eu venho por Guarulhos, eu passo por Duty Free, mesmo em voos nacionais. E o que acontece quando você está atrasado e cai no Duty Free? Está atrasado, o voo vai sair em 10 minutos. Você entra pelo Duty Free aqui, o portão de embarque é nessa direção, e o caminho para você andar é em que direção? Para lá. Você vai embora, dá uma volta, faz um rodopio, sobe, desce, e depois você sai para onde está o seu portão de embarque. O que eu faço se eu estou atrasado? Eu dou essa volta que vai me tomar 5 minutos, ou eu vou por pelo menos perfumes rezando para não derrubar nenhum e vou para um portão de embarque? Opção número 2, né? O que eu quero dizer com essas imagens, amigos? O ser humano não é idiota. Ele sempre vai tentar hackear o sistema. Ele sempre vai tentar tomar um atalho, se isso for interessante para ele. E quem desenha esses duty frees, escada rolante de shopping, que sempre é do lado oposto, para te obrigar a dar a volta. Já perceberam isso? Você só vai por um lado, para subir de novo é do outro lado. Você tem que dar a volta e passar pelas vitrines. Quem desenha isso, desenha com um objetivo muito claro. Expor vocês a mais produtos para que vocês possam comprar mais. Mas hoje em dia, o que a gente preza em design? São produtos que sejam funcionais, que atendam a necessidade do consumidor, ao invés de tentar enganá-lo. E aí eu trouxe para vocês um outro exemplo, que é aquela mesma praça que a gente viu no primeiro slide, lá na Universidade de Irvine, na Califórnia. Lá eles têm um conceito diferente. Um conceito, segundo eles, que é, para que eu possa inaugurar algo, eu preciso primeiro aprender. Então, imagine uma praça muito famosa de BH,
Diga o nome de qualquer praça famosa. Liberdade. Tem grama na Praça da Liberdade? Tem. Que bom. Então imagina que a Praça da Liberdade vai ser restaurada, redesenhada. Como que se faz aqui no Brasil? Se chama um grande arquiteto, um grande escritório de arquitetura. Os arquitetos vão desenhar uma coisa super linda e vão implementar. Vou ouvir a população no máximo para entender se eles querem brinquedos, se eles querem bancos e ponto, e para por aí. O que os caras fazem? Os arquitetos da Escola de Arquitetura de Irvine, que é uma das mais famosas do mundo. Eles inauguraram essa praça e muitas outras dentro do campus da universidade, só com grama, com 0 calçamento. Só grama. Deixaram 3 meses as praças só com grama. E depois de 3 meses eles voltaram e pavimentaram os caminhos que as pessoas fizeram com os pés. Então vocês podem ver que a pavimentação ela é totalmente irregular. E ela é irregular por quê? Porque as pessoas que saíram da faculdade de... Eu não sei qual é, tá? Vou inventar aqui. Da faculdade de medicina para a biblioteca, ou que cruzavam o parque da faculdade de arquitetura para o refeitório, elas tinham caminhos próprios, que eram caminhos mais rápidos para elas. E os arquitetos não iam saber isso apenas perguntando, mas sim observando. Essa é uma aplicação clara de design e arquitetura a um problema real. Qual é o problema da pessoa que está saindo da faculdade de medicina, indo para um refeitório? Ela quer ir da maneira mais rápida possível, satisfazer aquela necessidade dela de alimentação. Então, os caras vão pavimentar o caminho que elas fizeram. E a partir da pavimentação, aí entram os lagos, aí entram as fontes e assim por diante. Okay? Esse conceito, ele mostra para a gente o primeiro M daqueles 2 do método, que é mindset. Esse modelo a gente criou em inglês, tá? Mas essa palavra a gente não traduziu, porque ela traz para a gente, com esse significado, talvez o hack ou o pensamento mais difícil de mudar. Os outros 3, que eu vou explicar daqui a pouco, são relativamente fáceis de serem aplicados, porque são métodos de aplicação. Mas o mindset, ou você vira a chave na cabeça, ou você não consegue fazer nada. E o que é virar a chave? O virar a chave é ir para um mindset de sempre se perguntar qual é o problema que você está resolvendo e sempre validar antes se esse problema é um problema real e se a sua solução é uma solução adequada. Quem já fez mestrado ou MBA pode assemelhar isso, ou TCC de faculdade também, e estudou metodologia, pode assemelhar isso um pouco às teorias de Popper. As teorias de Popper são aquelas que você precisa sempre falsear, sempre questionar as suas afirmações científicas. Então, para cada afirmação científica que você faz, você precisa questionar. Isso é realmente verdade? É, paralelamente, a mesma coisa que se faz nesse M de mindset. A gente busca um problema, a gente enumera várias soluções e depois a gente tenta validar se essas soluções são verdadeiras ou não. Para não ficar tão teórico, indo para a prática, o pessoal de startup está ouvindo isso, está dizendo, é exatamente o que eu faço no meu dia a dia, né? Hoje em dia, dentro do grupo ABI, a startup maior que a gente está trabalhando, que é em São Paulo e tem em BH também, chama Zé Delivery. Alguém conhece? Conhece? O Zé Delivery acabou de ser lançado para marketing. Ele já existia como MVP antes, que é um mínimo produto viável. E agora ele acabou de ser lançado em marketing. Ele entrega bebidas geladas na casa das pessoas. Tá? Só bebidas, não entrega comida, nem nada disso. Então, cerveja, refrigerante, água, vodka, uísque, gelado em até 1 hora. E com preço super baixo. Para a Ambev é fácil fazer isso, né, que é parte do grupo. E o que a gente faz lá dentro com o time da startup? É entender o que a pessoa que quer receber bebida gelada em casa, ou melhor, antes disso, receber bebida gelada em casa é um problema? Alguém quer isso? Existe mercado para isso? Ou é só uma ideia minha? A gente vê muito por aí, né? Uma amiga minha agora abriu uma boutique de unhas, de pintura de unhas em casa, com uma marca dela, em que ela vai fabricar o esmalte. Eu achei incrível. Eu mandei no
Facebook para ela, parabéns, sucesso, etc. E aí ela me chamou depois de 2 semanas. Falou, Cláudio, você pode me ajudar na parte do business? De entender como é que eu ganho dinheiro com isso? Eu falei, peraí, você não sabe ainda? Não. Mas eu acho super legal ter meu esmalte com o meu nome. E aí eu disse, a sua marca é para você ter uma ocupação, e eu, às vezes, sou um pouquinho... Não sou tão gentil. Não tão gentil, mas eu sou um pouco direto, às vezes. Ainda mais quando você fala que trabalho. A sua marca é para você satisfazer o seu ego, de ter uma marca no seu nome, ou é para você realmente ter dinheiro? Quem que precisa, hoje em dia, de uma marca de esmalte com o nome da pessoa XYZ? Alguém? Não. Talvez se fosse da Gisele Bündchen, ok. Tem um apelo para venda, as pessoas possam querer achar que aquela é o esmalte da Gisele Bündchen. Mas da minha amiga, não. Então, quando a gente fala de negócio, ou de produto, ou de serviço, acho que a gente precisa ser um pouco frio. E esse mindset é muito importante. É deixar a vaidade de lado e colocar uma análise mais fria na mesa. Dizer, qual é o problema que eu estou resolvendo? Alguém quer bebida gelada em casa? Sim, muita gente. O mercado é imenso. Não só bebida, né? Comida e outras coisas. Ok, isso é um problema. Qual é a melhor solução para as pessoas? E a gente vai entrevistar as pessoas. Não sou eu que digo o que elas querem. Eu vou perguntar para elas o que elas querem. Que é o mesmo mindset de deixar as pessoas andarem e depois pavimentar. E as pessoas vão me dizer, eu quero que você me entregue com drone. Eu quero que você me entregue com motoboy. Eu quero que você me entregue gelado. E aí você vai construindo a sua solução com base no que as pessoas falam. E não com base no que você acha que é. E, cara, isso é muito difícil. É incrível. Para mim é lógico hoje, para a galera que veio de startups também, pode parecer lógico já, porque é um método também, né? É um método do Vale do Silício. Mas é tão difícil virar essa chavinha do mindset das pessoas, e é por isso que eu estou investindo mais tempo nessa parte do método, porque ela, para mim, é a mais desafiadora de mudar, ou de fazer com que as pessoas entendam. Por mais que você tenha 3 mestrados, 4 doutorados e 50 anos de experiência no trabalho, não é você que sabe o que seu cliente quer. É o seu cliente que sabe o que ele quer. Então você precisa ser humilde, pegar uma prancheta, não prancheta porque a gente já não está no século XIX, mas pegar seu tablet ou celular e entrevistar seus clientes e conversar com eles. Até hoje, por maior que seja o negócio dentro do grupo ABI ou no Cabify, a gente tinha encontros mensais com clientes para ouvi-los. Todos os diretores, para ouvi-los, para entender o que eles achavam do serviço, o que eles queriam mudar no serviço. Quantos de vocês perguntam para os seus clientes de maneira estruturada, científica e repetidamente, mensal, quinzenal, 2 vezes a cada mês, o que eles querem? Quais são os desejos deles? Se estão ou não estão satisfeitos? Quantos de vocês fazem fechamento de projeto com feedback e não só passando os números das ações? Então, são questionamentos que a gente fala muito hoje no século XXI, de o cliente tem que estar no centro, é o cliente em primeiro lugar. E Minas é muito bom nisso, né, cara? Eu venho para Minas, eu fico com vergonha, porque eu sou tão bem tratado, o serviço é tão bom, que eu fico com vergonha. Eu falo, não, tá bom, não precisa mais, eu já estou satisfeitíssimo. Né? Eu fico sem jeito. Porque eu venho de São Paulo, né? São Paulo é tipo, próximo, próximo, próximo. Você não fala com ninguém. Então, quando eu venho para cá, eu me sinto mais humano, ainda mais sendo baiano. Então, esse mindset de, ok, atenda bem, mas pergunte para o cara o que é que ele quer antes. E isso traz para mim uma frase que eu adoro, que é, a gente precisa sim desenhar para uma vida real, como quem desenhou Brasília fez, mas a gente precisa ser responsivo. Se vocês quiserem sair com uma frase de hoje, do que eu vim para conversar com vocês, eu gostaria que vocês saíssem com essa frase. Ser responsivo. Alguém sabe o que é um site responsível? Todo mundo sabe, porque todo mundo trabalha com isso. O que é a gente ser responsivo? É a gente se adaptar às situações da maneira que elas peçam. E não nós estarmos com a nossa ideia e dizer, ou é do meu jeito, ou não vai. Vocês entendem como muda muito você impor um serviço e você buscar a solução que o seu cliente está te dando, trazer para casa,
transformar isso num produto, numa apresentação, num site, num portfólio, e depois voltar com a solução para ele. Falou, olha, você me pediu para eu te entregar cerveja gelada de drone. Está aqui o drone. Chega em 10 minutos na sua casa e você paga R$20 por isso. É totalmente diferente do que eu perder 5 anos, recursos financeiros, estudando uma solução de entregar por drone, e quando eu lanço, ninguém quer mais isso. Tem poucas pessoas aqui que trabalham em empresas multinacionais, empresas grandes. Mas se tivesse mais gente, eu ia aprofundar um pouco mais desse tema. O que as empresas fazem? Eu fui contratado por uma grande empresa de telefonia para ministrar workshops para as equipes deles, para tentar passar um pouco de processos de inovação nessa mentalidade. Como é que os caras fazem projetos nessas grandes telefonias? Eles fazem projetos anuais, em que eles planejam por 2, 3 meses, desenvolvem um projeto a 4, 5 meses, fazem o lançamento depois de 9 meses de desenvolvimento. Só que é século XXI, 9 meses, desde quando você começou, o teu projeto já pode estar caduco, ou ele pode não atender mais a mensagem do consumidor, ou simplesmente você pode lançar depois de tantos concorrentes lançarem. E é por isso que as startups têm ganhado tanto terreno, porque a gente consegue fazer isso muito rápido, e a gente faz isso com método. Esse é um quadro bem interessante que eu trouxe para vocês verem, comparando um pouco dessas duas mentalidades. Mentalidade multinacional, mentalidade startup. A gente tem um grupo Marriott, que é uma cadeia de hotéis, e a gente tem o Airbnb, que é uma startup. E tem uns números bem interessantes para a gente analisar. A cadeia Marriott, ela tem 88 anos de vida, desde o primeiro hotel Marriott até hoje. O Airbnb tem 4, 5 já agora. Só que o que o Airbnb conseguiu fazer em 5 anos? Praticamente igualar o número de quartos que o Marriott conseguiu acumular em 88 anos. E mais que duplicar a presença em números de países. Quantos quartos são de propriedade do Airbnb? 0. Quantos carros são de propriedade do Uber, da Cabify, da 99? 0. Qual a empresa mais valiosa? Airbnb ou Marriott? Airbnb. Cara, como é que os caras conseguiram em 5 anos ser mais valioso que uma cadeia de 88, ter mais, quase a mesma quantidade de quartos e estar mais do que no dobro dos países? Mentalidade startup. E aí a gente vai falar um pouco do outro M. Essa é uma cartilha que a gente tem lá nas ZX Ventures, que a gente trabalha com todas as startups, principalmente com as que são novas, as incubadas, as que chegam, né? E aí a gente vai falar um pouquinho da diferença entre marketing e growth. Alguém já ouviu falar de growth? Tá bom. Alguém trabalha com growth? Não. Ninguém trabalha com growth? Você? Legal. Que massa. Muito bom. Profissionais de marketing. Poucas pessoas levantaram a mão quando eu falei quem já ouviu falar de growth. Vocês vão ouvir falar muito disso nos próximos meses e anos, tá? Se falava muito de marketing de conteúdo, marketing digital, há 2 anos atrás, 3 anos. Esses temas eles estão cada vez mais mornos, e outros temas novos, como growth, como incluir dados no nosso dia a dia de marketing, eles vão começar a pressionar mais o nosso dia a dia. E não só pressionar mais, mas a mudar o perfil de profissionais. Isso em São Paulo já é uma realidade. Tá? As empresas multinacionais de tecnologia, Facebook, Twitter, Google, e não só as gigantes, as médias, as pequenas, todas estão ou já trabalhando em growth, ou migrando de departamentos de marketing para células ou squads de growth. E aí eu não vou ter muito tempo para explicar profundamente, mas eu quis trazer a cartilha aqui, porque ela resume muita coisa para a gente. Tá? Qual é a primeira diferença entre marketing e growth, que vai culminar naquele segundo M do método? O perfil das pessoas que trabalham. Geralmente, o perfil das pessoas que trabalham com marketing é um perfil que vem de publicidade e propaganda, vem de um background super criativo,
ou de redação, ou de jornalismo, ou de marketing em algumas cidades também. Se buscam soluções através de criação, mas o principal é que as decisões que são tomadas principalmente em hierarquia ou por uma criação baseada em históricos, né? Então, olha, foi o chefe da redação que decidiu, ou foi o chefe de criação que decidiu, ou foi o chefe de arte, ou líder de arte que decidiu. Existe uma hierarquia muito grande dentro do marketing de decisão do que fazer e do que não fazer. Raramente, essas pessoas de marketing, elas mexem no produto. Elas geralmente ou criam, ou planejam, ou são comercial. Elas não vão falar do business. Saúde! Tudo bem aí? Quer uma nobogina? Não? Valeu. Eu tenho rinite também. Se começa, eu tenho que parar de falar e volto depois. É rinite aí? Não? Ah, que bom. Voltando. Sim, então esses profissionais são profissionais que têm esse background mais criativo. O que o mercado está pedindo hoje desses profissionais para trabalhar em growth marketing, né? Ou em growth? É um background também de criação, uma pessoa que vem também de criação, mas que tem um background muito robusto em dados. E aí bagunçou tudo, porque a gente acabou com aquela divisão entre humanas e exatas. Ah, mas como assim? Eu fiz publicidade para nunca mais ter que fazer conta. Mas agora você vai ter que tratar a base em Excel. Excel? Eu nunca mexi em Excel. Vamos precisar aprender a mexer no Excel. E não só mexer no Excel. A gente vai ter que aprender a programar um pouquinho. Não precisa virar um programador. Mas vamos ter que estudar um pouco de SQL, vamos ter um pouco de Python, fazer query, para analisar essas bases e conseguir tomar decisões não com base no que o chefe diz, mas com base no que os dados dizem. E aí a gente muda totalmente o mindset. Ao invés de eu fazer uma campanha publicitária baseada no que eu acho e colocar um caminhão de dinheiro para que as pessoas comprem aquele produto, eu vou no mindset contrário. Eu vou estruturar campanhas publicitárias que eu consiga metrificar os KPIs e que eu consiga dizer se está bom ou se está ruim. De onde que isso surgiu? Isso surgiu também no Vale do Silício. Um dos primeiros caras que fez isso foi um cara chamado Sean Ellis, agora saiu, que foi o CMO do Dropbox. Dropbox que todo mundo conhece, né? Que é tipo o Google Drive. E ele começou a trazer para o time de marketing engenheiros, estatísticos, pessoas de dados, para começar a objetivar o que não era nada objetivo. Exemplo claro, eu vou falar do grupo, tá? Para não falar de nenhuma empresa. Campanha de lançamento da nova Skol. 8 milhões de budget para a campanha na televisão, rádio, outdoor, out of home, tudo que você possa imaginar. Internet, por aí vai. Como é que se faz uma metrificação se essa campanha foi um sucesso ou não? Ou melhor, primeiro, como é que se escolhe os canais? Televisão, eu escolho como? Audiência. Né? Audiência? Quão confiável é a audiência da televisão? Né? É Globo, depois tem SBT, Record, Band. Mas como é que eu sei se aquela mensagem chegou no coração da pessoa e no cérebro e ela comprou por causa daquela mensagem? Eu não sei, Cláudio. Mas está lá no intervalo do Jornal Nacional, então está funcionando. Como é que se faz publicidade do lado de growth? A gente escolhe um canal em que a gente sabe se a pessoa viu ou não e se ela comprou por causa daquela publicidade ou não. Como é que isso surgiu muito forte entre nós? Marketing digital. Então, quem trabalha com performance de Facebook, quem trabalha com performance de Instagram, tudo isso para vocês é normal, né? A gente tem lá um criativo no Facebook, a gente sabe se quem a gente vai impactar, eu posso impactar só o pessoal da Savassi, eu posso impactar só o pessoal de Betim, eu sei quantas pessoas e quem viu, eu sei que se quem viu clicou e foi para o meu site, eu sei se essa pessoa comprou alguma coisa ou não, e eu ainda posso fazer retargeting dela depois. Olha a diferença de fazer marketing de um lado e fazer marketing do outro.
Aqui a gente faz baseado em toda a história e é super legal. Mas as empresas já não estão usando essa maneira de fazer marketing. Essa maneira que se chama de marketing é uma maneira old school. O que a gente tem usado hoje? Tudo que a gente pode traquear. Se eu não posso traquear, nem vem falar comigo. Então me manda umas propostas, às vezes, de patrocínio. Cota ouro, cota gold, cota platinum. Falei, cara, beleza, o que você vai me dar? Ah, você vai colocar a marca lá da Ambev, e aí você vai poder colocar um vídeo. Falei, beleza. Meus KPIs são novos usuários e mais pedidos. Como é que você resolve o meu problema? Ah, não, a proposta é essa. Ah, então não tenho interesse, cara, porque isso não me converte em nada. E a palavrinha mágica para growth é conversão. Como é que eu escolho canais que convertam para o que eu quero? E o que eu quero são novos usuários e mais pedidos. Colocar a marca das startups aqui não ajuda em nada. Ajuda em awareness. Mas eu não quero awareness. Eu quero compras e novos usuários. E aí a proposta de patrocínio vai para o lixo. A gente não segue adiante. Então acho que esse é o primeiro recado. Quem quer trabalhar com growth, mesmo quem não quer trabalhar, quem é um profissional de marketing, e se você tem pavor de números, vão ali no terreiro, aquele terreiro baiano, que é aquele terreiro bom, tá? Não tem nada de errado naquele terreiro. Vamos lá no terreiro fazer um descarrego desse trauma de dados. Descarrega o trauma e vão aprender a gostar de olhar número, porque os números dizem para a gente verdades muito melhores do que os nossos chefes dizem por achismo, muitas vezes. São os números que vão dizer se o melhor canal é Facebook ou se é panfletagem. Cara, eu faço panfletagem traqueada. Eu faço panfletagem ainda. Por quê? Porque tem regiões do Brasil que eu não consigo entrar com digital. Eu tenho que entrar com outro canal, seja ele qual for. Como é que a gente faz isso? A gente coloca um códigozinho no panfleto e dá uma vantagem para aquela pessoa. Lembra daquela parte de neuromarketing? A gente tem um trigger que repercute em uma recompensa depois. Qual a recompensa do cara? É ter um desconto, ou ter um valor off, etc. Quando ele usa, eu sei, opa, aquele cara que eu distribuí o panfleto naquela rua usou código. Eu traqueio, peguei ele. É muito mais granular do que simplesmente colocar um caminhão de dinheiro no meio do Jornal Nacional. Qual é o segundo ponto, além do perfil de profissional? Marketing, geralmente, faz com que as pessoas queiram um produto. Então, a gente investe 8 milhões para vocês comprarem o produto que a gente queira comprar. Então, se o produto não é bom, eu pelo menos vou obrigar as pessoas a comprarem, e tanto que eu vou falar. Lembra do compre batom? É aquele clássico lá, compre batom, eu lembro até hoje. Ficou um trauma na minha mente tão grande, porque eu era criança, eu era inocente naquela época. Eu ainda sou um pouquinho hoje, baiano, aquela coisa. Mas ficou traumatizado, sério mesmo. E é aquilo, né? Você vai empurrando na mente da pessoa. Que é muito diferente de uma mentalidade de growth. Está um pouquinho cortado ali em cima. Que é você desenhar a solução ou produto que as pessoas querem. Isso é um processo ongoing, tá? Não para. Todas as semanas, todos os meses, você está mexendo naquela proposta, mexendo no seu site, mexendo no seu portfólio, mexendo no seu aplicativo, ou em qualquer outra solução ou serviço que você venda. Canais. Quando a gente fala de canais, é onde tem um grande choque. Marketing, geralmente, vai bastante em canais pagos. Mesmo a galera de digital media, tá? Em canais pagos, televisão, Facebook, Twitter, YouTube. E a gente desperdiça ou investe bastante dinheiro nisso. Como é que a gente faz em growth? A gente investe em iniciativas gratuitas ou de baixo custo em primeiro lugar. Alguém já estudou aquela teoria de canais de investimento por pote ou por barris? Depende de como você traduz de inglês para português. Qual que é essa teoria? Se eu sou um serviço novo, eu não vou começar investindo na televisão. Porque eu estou dando um tiro de bazuca para muita gente que nem sabe qual é o meu produto. Eu vou começar com ações gratuitas, depois eu vou começar com ações de pequeno custo, depois eu vou subindo e escalando. Como é que o Uber começou, e o Cabify, 99, a estratégia de marketing aqui em BH? Você já tinha o anúncio do Uber lá em Confins, como tem agora?
Vocês viam o anúncio do Uber no Faustão? Não. Por quê? Porque não precisava. Como é que o Uber chegou em BH? Como é que o Cabify chegou em BH? Cara, tem um código para você usar na primeira compra, de R$20, R$30. Testa o serviço. É a reciclagem do amostra grátis. Que a gente tinha quando eu era guri também, tinha muita amostra grátis. Agora não tem muito. Não sei porquê, é bem legal a amostra grátis. Você foi lá, chegou um carro preto, lindo, você ficou encantado, e você fez o quê? O que a gente queria que você fizesse. Você foi na internet e postou uma foto no Instagram dizendo, estou no Uber e deu 3 vezes mais barato do que o táxi para Confins. Só uso isso, o cara é educado, tem água, e aí seus amigos quiseram usar. Porque a gente está na era das pessoas quererem replicar comportamentos que são aprovados socialmente. E aí você passou seu código para ela, de R$15 de desconto, e aí você ganhou 15 e ela ganhou 15. Que dentro do mundo de startups a gente chama de member gets member. E aí ele usou, e ele fez a mesma coisa, e isso a gente tem a reciclagem de outra coisa, que é o boca a boca. Quanto custa isso? 0. R$0. Por que eu vou investir no Faustão, ou colocar um anúncio na rádio, que eu não consigo traquear, se eu consigo, com essas técnicas, saber exatamente onde você está, o que você fez, o que você come, para onde você quer ir? E para conseguir traduzir esses dados, precisa saber analisar os dados, tá? Então, vou voltar para o exorcismo do trauma de dados. Precisa ir lá no Excel, tratar a base, organizar os dados, e aí criar insights em cima deles. E, por último, queria falar um pouco do funil. A galera de marketing trabalha nas 2 primeiras linhas do funil. Geralmente, o pessoal, e aí não são todas as agências, mas grande parte das agências, quando um cliente chega, pensa em ações que tragam, 1, awareness, e 2, aquisição. E aí o que chega para a gente? Cláudio, vamos fazer uma landing page para atrair leads. Vamos colocar algum pega leads em eventos, pegar o e-mail das pessoas. Né? Ou vamos fazer uma campanha para fazer barulho na Savassi, fazer um negócio lá com a marca assim para cima. Vamos patrocinar eventos. Geralmente é isso que se recebe de uma agência que é 100% marketing, 100% criativo e tem uma mentalidade um pouco mais old school. O que Growth faz? Growth desce no funil. E além de awareness e aquisição, se fala de ativação, se fala de retenção, se fala de indicação e se fala de rentabilidade. Não basta colocar um cliente para dentro se ele sai. No meu MBA, um professor me disse uma máxima que eu levo para a minha vida. Ele dizia assim, dentro de um negócio, faturamento é só vaidade. O que importa mesmo é fluxo de caixa. O que ele quis dizer com isso? Não tanto faz se você faturar 10 milhões. Tem aquela revista, né, e várias revistas, não é só uma. Pequenas empresas, grandes negócios, grandes empresários, pequenos filhos, várias coisas de revista de empreendedor que vem. Não sei quemzinho faturou 20 milhões de reais. Cara, não me disse nada. Eu quero saber quanto que ele ficou de lucro. Porque não me diz nada faturar 20 milhões e gastar 19. Ou faturar 20 milhões e gastar 24. O fluxo de caixa é o que importa. Quanto que você conseguiu ter de lucro no final das contas? Qual o seu EBITDA, né, na linguagem mais técnica? E retenção para isso é fundamental, porque senão a gente tem um balde sem a parte de baixo, em que entra água por cima e sai água por baixo. É uma ilusão. Eu estou crescendo. Mas os seus clientes não ficam, os seus clientes vão embora. E por que eles não ficam? Meu amigo, se o seu cliente não fica, provavelmente é porque você não tem um produto que atende à necessidade dele, ou à solução que ele precisa. Ele só entrou, ou por pressão, senhor, viu no aeroporto? Eu vou pegar elas de novo agora, vou esganar todas. Senhor, uma malinha. Aqui, ó, uma malinha para o senhor viajar agora. Eu quero esganar todas. Então ali, brincadeira, eu sou pacífico, não esgano ninguém. Às vezes você vai pela pressão. Você comprou naquela revista demoníaca que você não queria, por pressão da pessoa no seu ouvido. Senhor. Aí chegou em casa e fez o quê? Cancelou. Porque você não precisa daquilo. É aquela diferença entre venda consultiva e venda tradicional, né? Que a gente também fala. Eu vou voltar para esse funil depois. E aí o segundo M é o M de methodology.
né? Metodologia. Então, eu preciso de um mindset novo e eu preciso de metodologia. E o que o Growth Hacking faz? Trouxe esse gráfico, é bem legal. Vejam que a parte de marketing é apenas um círculo vermelho. Para um profissional que trabalha com growth, a gente precisa sim de uma mente criativa. A gente precisa dos aprendizados de marketing. A gente precisa da estratégia de marketing. A gente precisa de todo aquele lado mais humano da coisa. Só que a gente tem 2 pilares novos nesse jogo. E se vocês forem para mercados mais maduros em marketing, como, por exemplo, São Francisco, Nova York. Em São Paulo, essa realidade já é existente, tá? Não é uma coisa do futuro. Se vocês forem trabalhar em São Paulo, vocês já vão ser muito demandados por ter os outros 2 pilares, o verde e o azul, que é entender de dados, exorcismo, lembra? Vamos exorcizar isso aí no coração de vocês. E fazer experimentos. E o que é fazer experimentos? É saber cientificamente como entrevistar alguém, como fazer uma pesquisa. Não é chegar lá na internet e fazer um forms, tá, galera? Não é isso. É entender cientificamente, e a galera de estatística é muito boa nisso. Eu aprendi muito com colegas meus estatísticos, a como, através de pesquisas, trazer insights que são científicos, e não que são meras opiniões. Tá? Isso é bem relevante. Quem trabalha com pesquisa, IBGE, Datafolha, Ibope, etc., esse pessoal todo sabe como fazer isso de uma forma científica. Eu aprendi com eles. E, do outro lado, engenharia e automação. Então, lembra que eu falei que precisa aprender um pouquinho de programação? Não é ser programador, não. Mas é conseguir se comunicar nessa linguagem. Por quê? Porque os times, hoje em dia, nas empresas que trabalham com tecnologia, não são mais departamentais. Então, eu não tenho marketing, vendas, operações, produto. Eu tenho squads. O que é um squad? É quando dentro de um time você coloca todas as pessoas que precisam estar juntas para resolver um problema de maneira mais rápida. Então eu tenho uma pessoa de marketing, uma pessoa de dados, 3 engenheiros, 4 desenvolvedores, 2 designers. Então o fluxo não é igual ao fluxo de uma agência. Criação passa para planejamento, ou algumas agências ao contrário. Planejamento passa para criação, que passa para execução, passa para operação. Como se fosse nesse sistema bem Charlie Chaplin, né? Bem fordista ainda. O sistema dentro do meu time, eu tenho um designer, uma pessoa de dados, engenheiros, desenvolvedores, então eu consigo resolver tudo dentro da minha prioridade. A fila do designer, quem faz, somos nós, do time. E a gente não tem uma hierarquia tão grande. É um líder do squad e todos os outros são pares. Então a gente tem uma horizontalidade muito grande na gestão. Isso tudo é realidade, tá? Não é ficção. Eu trabalho assim, as empresas de tecnologia de várias cidades do mundo já trabalham assim. E aí, dentro dessa filosofia, desse método, a gente se depara entre, um lado, a maneira como as startups fazem negócio, e do outro lado, como as empresas multinacionais fazem negócio, ou as empresas grandes fazem negócios. E aí a gente tem, para que esse caminho seja veloz, para que a gente consiga chegar a soluções ágeis, diversos métodos. Eu não vou falar deles, porque a minha fala não é sobre eles. Quem quiser se aprofundar nisso, é só estudar, se aprofundar um pouco em métodos ágeis. Eu vou trazer um só, que é o Design Thinking. E para que ele existe? Por que a gente não trabalha com departamentos hoje em dia mais? Porque é lento, porque é burocrático. Ah, é a fulana do marketing que não quer fazer. Ah, não, mas a culpa é de operações que não fez certo. Porque planejamento fez certo. Esquece isso com squads. O squad é autônomo, ele faz do início até o fim. Do planejamento à operação, passando por dados, passando por design, por tudo. E como é que a gente faz isso? Alguns passos, né? A gente primeiro entende qual é o problema, depois a gente observa. Mesma coisa daquele slide lá da praça, tá? Primeiro a gente entende que é uma praça, depois a gente observa o comportamento dos consumidores, ou dos clientes, ou dos usuários. Depois a gente vai definir qual é o escopo. Então a gente vai, a partir desse comportamento, planejar o que vai ser feito. Depois a gente idealiza isso, e aí vem a parte criativa, vem toda aquela parte bem marketing mesmo, e bem agência. Depois a gente prototipa, a gente não faz o produto final, a gente faz um protótipozinho e mostra. E
pede para o cliente testar. Depois que ele testa e aprova, eu volto para casa e faço uma segunda versão, e depois eu tenho uma versão definitiva. Então, esse ciclo de testes, ele é feito de que maneira? Uma outra metodologia ágil, além de Design Thinking, tem várias. A que eu uso é o Scrum. Como é que é o Scrum? Também não vou me aprofundar, mas é basicamente para vocês entenderem. Eu preciso de uma metodologia para poder fazer esses círculos de teste sem que eles se percam. E qual que é essa metodologia? Eu vou ter, de um lado, tudo que eu preciso fazer, tudo que eu preciso testar, e a partir disso, vendo o meu time, ou meu squad, ou com quem trabalha comigo, eu vou dividir as tarefas. A designer vai fazer isso, os programadores vão desenvolver isso, os engenheiros vão trabalhar nessa solução, a pessoa de dados ou as pessoas de dados vão fazer essas análises, e no final de uma semana, ou 2 semanas, ou 4 semanas, eu tenho uma versão nova do produto. Vocês entendem a diferença entre os ciclos de uma empresa grande que faz planejamentos anuais para um ciclo de uma startup? Esse método que eu trouxe, o Scrum, os ciclos de entregas, e quando eu falo entrega é adição de valor ao serviço ou ao produto. Ou seja, eu estou mudando o serviço. Não é que eu estou trazendo um insight, uma ideia depois de 2 semanas. Eu estou entregando uma mudança. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas Cláudio, como é que vocês conseguem mudar tão rápido? Mindset, método e velocidade. Esse ciclo que vocês viram aí, que estava de 2 a 4 semanas, eu rodo em 1 semana. O meu time, lá dentro do grupo ABI, da ZX Ventures, roda em 1 semana. Isso quer dizer que todas as terças-feiras, o meu time está entregando mudanças no produto, que no caso da gente são produtos, né? Eu falei para vocês que o principal é o Zé Delivery. Então, todas as semanas a gente tem uma mudança baseada em insights do cliente, ou em testes AB, ou em pesquisas, ou em conclusões de dados, e a gente melhora o produto. Como é que a gente consegue, com muito menos recurso, fazer mais do que empresas grandes com muito recurso? Esse pilar do método é um dos principais, tendo velocidade. Se eu não for mais veloz, a gente não vai se diferenciar. Mas por que Cabify conseguiu fazer frente a 99, a Uber, na entrada deles aqui? Nós éramos menores. E a gente rodava ciclos semanais de aprendizados e inovações no produto e também de aprendizado em relação ao que o consumidor queria. E eles rodavam em ciclos. No caso da Uber, se não me engano, era mensal, e a 99 trabalhava com marketing, porque ela era brasileira ainda, não tinha metodologia growth aplicada. Então a galera estava fazendo... Vocês viram isso aqui em Belo Horizonte também, né? Outdoor, out of home. Então era bem tradicionalzão. Só que, galera, se eu rodo ciclos semanais, eu tenho aprendizados semanais. Quantos ciclos de aprendizados eu tenho em um mês? 4. Se você roda um ciclo semanal, mensal, você tem 1. E se você roda um ciclo anual, você tem 1 por ano. Isso quer dizer que, se eu rodar ciclos semanais, em 10 meses eu tenho quantos aprendizados? 40. Em um ano eu tenho quantos? 48. E uma multinacional tem quanto? 1. Vocês entendem por que o Airbnb conseguiu, em 5 anos, ser mais valioso do que o Marriott? Velocidade, galera. E velocidade não só no mindset, mas também nos processos. Um dos pontos mais desesperadores de trabalhar numa empresa grande, e eu trabalho em uma, são processos. Se os processos não são ágeis, e se eles não são desenhados para esse produto ou para a sua realidade, esquece. Você vai ficar preso no processo. É mais ou menos que nem aquela série da Netflix, né? O Mecanismo. Ou então aquele filme do Capitão Nascimento. Qual que é o nome? Tropa de Elite. Eu ia falar Cidade de Deus, não sei porquê. Você fica preso no sistema. Né? Então, não adianta ser veloz só no mindset e ter metodologia, mas é importante analisar os processos que você tem, tirar a burocracia e formular processos que te ajudem a chegar até aquilo. E quando eu falo processo, não é só processo multinacional não, tá? Às vezes é o seu processo pessoal.
Ah, Cláudio, eu sou autônomo, eu faço marketing digital de casa. Cara, qual é o seu processo de trabalho? Ah, nenhum. Eu acordo todo dia, um horário diferente, eu trabalho em minha cama, eu trabalho no quarto, as minhas entregas são cada dia um dia diferente. Cara, então você não tem processo. Vamos criar um processinho para que você seja mais eficiente? Vamos sentar aqui e desenhar? Então não pensem que é só empresa grande. E aí a gente tem essa metodologia BPM, que é justamente uma gestão de processos de negócio ágil. Tá? Também não vou me aprofundar nela, mas é como é que a gente faz processos e como é que a gente desenha processos de maneira super ágil. E para terminar, eu queria falar um pouquinho de execução. E execução, para adiantar, é o último elemento do método. Então, o primeiro M, mindset, segundo M, metodologia, a terceira letra, velocidade, e a última, que era E, ou E, para quem é do Nordeste, execução. E aqui também, assim como o mindset, é um grande desafio para todos nós, latinos. Eu morei um tempo na Alemanha, foi traumatizante. Mas eu voltei outra pessoa. E voltei muito melhor. Porque a gente é pouco disciplinado para cumprir processos. E os caras na Alemanha são máquinas, no sentido duplo da palavra. Não só operam com uma gana muito grande, mas são chatos ao extremo em cumprir o processo. Se tem que dar um passo, ele dá um passo, por mais bobo que seja. Sabe aquelas regras de trânsito? Pare, tira do... Eu nunca fiz isso na vida. Bota no ponto morto. Lembram que isso é uma regra de trânsito. Tem que parar o carro quando tem a placa pare, colocar no ponto morto, olhar para os dois lados, depois engatar a primeira e sair. Quem faz isso aqui? Se levantar a mão, eu desço e dou um tapa na mão, porque é mentiroso. Ninguém faz, gente. E é uma regra de trânsito. Cara, os alemães fazem. Eu ficava puto, perdão, pode falar puto aqui? Não? Ah, pode? Ah, que bom. Já achei que fosse levar bronca quando eu descesse. Eu ficava puto, porque quando eu saía de casa, dizia lá que o ônibus ia chegar às 6h51. E chegava às 6h51, mas é um ônibus. Cara, não tem trânsito. Ele não pode se atrasar. E eu ficava, vai chegar às 6h52, 52, e chegava às 51. Eu ficava, não é possível que chegue às 6h51. E eu morava em Salvador na época. Então, cara, o ônibus é quando? Que hora que chega o ônibus? Ah, não sei, acho que vem amanhã. Ou vem daqui a 3 horas. Eu vou esperar, a gente espera na sombra, né? Atrás do poste, porque é muito calor, a gente espera na sombra. Vocês esperam na sombra também? Não, né? Esperam? Ah, danadinhos, também esperam na sombra. Então, cara, os alemães são muito bons em execução. E para falar de execução, eu trouxe essa revista. Quem conhece? Alguém já leu? Não? Não tem ninguém da agronomia? Cara, uma palhaçada. Essa revista não conheço, nunca comprei, não sei o que é. Mas eu, para o meu time, eu falo o seguinte, eu preciso que vocês sejam tratores. E tratores daquele amarelo. Não pode ser um outro trator. Aquele trator fancy que é preto, esquece. É aquele trator amarelo. O que eu falo com o trator amarelo? A gente não chega a lugar nenhum só com mindset, só com metodologia e só com processos velozes. A gente precisa de um elemento fundamental, pessoas. E se essas pessoas estiverem trabalhando 3 horas por dia ao invés de 8, porque as outras são de cafezinho, etc., ou se elas estiverem trabalhando 14 horas ao invés de 8, elas não funcionam. Então, o que eu falo para eles? Cara, vamos trabalhar 8 horas só, e a gente trabalha só 8, tá? É uma vitória em São Paulo. A gente só trabalha 8 horas, porque lá em São Paulo é comum trabalhar 12, 13. É normal. Mas o que eu falo? Vamos trabalhar 8, mas vamos trabalhar 8, galera. E eu sou baiano, hein? O pessoal fica abismado comigo. Meu apelido lá no trabalho é alemão. Eu falo tanto da Alemanha, método, e, cara, cumprir regras, e cumprir horário, etc., que o pessoal me chama de alemão. Mas eu sou baiano. Que é aquela outro exorcismo que eu faço com as pessoas, né? Ah, porque baiano é preguiçoso. Eu falei, oi? Vamos lá? Como assim? Então, o que eu falo para eles sempre, vamos trabalhar 8 horas mesmo? E a gente só trabalha 8? Porque se for para trabalhar 8, para trabalhar 3, ou 4, ou 6, cara, não dá. A gente vai trabalhar 13. Mas vamos trabalhar 8 de verdade, vamos ser trator, porque a gente só consegue transformar as coisas com transpiração. E é diferente transpiração de esforço.
transpiração é quando você se supera. E aí a gente trabalha muito o time para que a gente consiga fazer isso. Ter esse quarto pilar, que é o grande segredo para a gente conseguir fazer mais com menos. Além de ter um mindset adaptado, ter uma metodologia correta, ser veloz e adaptar os processos para essa velocidade, é que as pessoas consigam executar, meu querido. Transpiração. E é transpiração mesmo. E aí a voz aumenta e a gente fala, vamos lá, galera. Pessoal que está entrando, vamos entrar. Isso aí. Não estou entendendo nada, né? Maluco. Pode entrar, tá de boa. Só estou brincando. Mas é isso que falta às vezes no trabalho. Essa transpiração, essa execução. E aí, eu tenho tolerância de 2 minutos? Tenho? É 2? Pronto. Tenho 2 minutos de tolerância. E aí, eu quero dar 2 exemplos só da aplicação desse método MMVE, ou na realidade. Essa aqui é uma franquia da Califórnia, de food truck. Chama Bride. Alguém conhece? O que a gente falou aqui hoje? Ser responsivo, ter um mindset diferenciado, ser veloz, conseguir executar rapidamente e ter uma metodologia. O que esses caras fazem? Eles têm esses caminhões brancos que estão em locais da Califórnia que têm centros comerciais e todos os dias eles vendem um tipo de comida diferente. Meus amigos, quem escolhe as comidas que vão ser vendidas no dia seguinte? Os consumidores que comem no dia anterior. Como que eles fazem isso? Eles escrevem naquela pranchetinha ali e vão marcando do lado. Amanhã eu quero mexicano. Não, mas eu quero japonês. Aí eu quero japonês, um tracinho do lado. Lá ninguém rouba, tá? Vou botar 3 tracinhos aqui para ganhar japonês porque eu quero comer japonês. Aqui não ia funcionar muito bem. Mas vocês entendem o conceito de ser responsivo? Vocês já pensaram nisso antes? Como é que o cara consegue ter toda a estrutura? Óbvio que tem uma limitação, né? Você vai colocar lá comida, sei lá, do Laos, ele vai dizer, tá brincando com a minha cara, né? Vamos ficar aqui em vietnamita no máximo e por aí vai. Então é um exemplo de como a gente aplicar esse método na prática em um negócio. Dentro das limitações que ele tem, ele não precisa se rotular. Ele é o que o cliente quer que ele seja. Quer comer mexicano amanhã? Ok. Não dá tempo para amanhã? Ok, na semana que vem eu faço cada semana uma comida diferente. Não importa. O que importa é o mindset. E o último exemplo que eu queria dar a vocês é uma técnica prática de como queimar essa parte inteira do funil, que é o que Growth faz. Quem trabalha com marketing digital para awareness, principalmente aqui, para formar a marca? Cara, quanto tempo leva para você comunicar a marca até a pessoa fazer a primeira compra? Mais ou menos. Num trabalho bem feito de vocês. Chuta aí. 3 meses? 2? Menos? 2 meses. Não sei o que é a marca, eu vou comunicar primeiro, né, awareness, depois eu vou para o interesse, para depois ir para consideração de compra. Leva uns 3 meses para ele passar por esse funil. E a gente tem uma técnica do Vale do Silício que é burning the funnel, queimar o funil. E qual é essa técnica? É você passar diretamente de ninguém conhece a marca para a primeira compra. E como é que você faz isso? Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Eu disse para vocês que eu trabalho no Zé Delivery, que é uma startup, um aplicativo que entrega bebidas geladas na casa de vocês em até 1 hora. E aí, para terminar a palestra, eu quero dizer um obrigado para vocês, mas um obrigado de outra maneira. O que vocês fazem com o Zé Delivery? Está lá no aplicativo, está lá na Apple Store, está no Google, na Google Play. Você baixa o aplicativo, coloca o seu endereço, ele vai te dizer quais são as bebidas que estão ao seu redor. Depois você pede e a bebida chega na sua casa. Cerveja, vinho, vodka e por aí vai. O meu obrigado para vocês é a aplicação da teoria de tudo que eu falei para vocês em 1 hora na prática. Todos vocês têm R$45 de desconto se vocês pedirem até domingo agora, até domingo, só baixar o app, colocar o endereço, vocês vão ter R$45 de desconto em qualquer compra. Isso quer dizer que vocês podem pedir R$45 de graça também, se vocês não quiserem ser um pão duro e não quer gastar 46, tá bom, pede 45. Mas se quer pedir mais, pede, colocando o código Obrigado, BH.